bem, tomando mais um café aqui na Venda do Chico. Eu conheci aqui já? Não conhecia, não conhecia. Muito bonito. Morava aqui, a gente chamava de Marquinhos, né? Ou Márcio Preto, agora o apelido. Professor, ou Preto, doutor Preto. Márcio Antônio Silva. Só para questões acadêmicas. Saiu fora, eu sou o Márcio Preto, o mesmo, o sempre. E você nasceu aqui, morou aqui em que bairro? Olha, eu morei ao lado da sede da banda, ao lado do Zé Português, Lauro Português. Sabe ali? Tinha a oficina do Messias, ali, do lado da margem do rio, da Praça Esporte, até os 15 anos. Posteriormente, eu fui estudar no Colégio Agrícola, em Franca, depois eu fui para o Bambuí, e aí eu morava ali ao lado da casa da Fátima Lopes, perto do Joaquim Lopes. Até a Fátima mora hoje na Lagoa, né? Hoje ela mora na Lagoa, mas eu morei ali ao lado da Fátima Lopes. Atrás da praia ali, né? Que é um lugar até bonito. Justamente, ali. É uma amiga, a Fátima. E nessa época que você morou ali, hoje você falou que você é da banda, hoje chama-se Emarte. Emarte. Sim. Tem lá essa escola sim. Inclusive era Rua Municipal número 71. Eu lembro. Em frente à Praça Esporte, né? Portão Praça de Esporte, a gente fala hoje, esporte. né? Quem viveu, Praça de Esporte. Formiga Tênis Clube, né? Formiga Tênis Clube. A razão, né? Ali, você chegou a frequentar ali, que os horários ali... Deixe-me falar. Eu vou citar para você um ativista indiana, a Spivak. Ela trabalha com dois conceitos, da margem e do centro. Eu ficava à margem, literalmente falando, porque eu não podia entrar, eu não era sócio. E às vezes, quando eu entrava, né, a melanina acentuada, eles me retiravam da Praça Esporte. Então, para entrar na Praça Esporte, muitas vezes eu tinha que ir com a latinha e ficar deixando alguém passar na minha frente para eu ficar lá observando o pessoal jogar basquete, fazer natação. Você porque falou, eu não tinha com a condições. latinha? A lata para pegar água. O pessoal pegava água na mina. O pessoal buscava água lá na Praça Esporte. Era a única forma que eu poderia entrar lá. Mas eu ficava à margem mesmo. A margem do centro, da Praça Esporte. Porque era muito frequentado, né? Muito pela elite de Formiga, né? E lembro que existia o horário feminino. Sim, sim. E horário misto. Sim, tinha 2 horas da tarde, se não me engano, era o horário feminino, ele ia até as 3h30. 3h30 dava o sinal, aí entrava o misto. As mulheres que estavam no horário feminino não podiam dar continuidade no horário misto, elas tinham que sair. Justamente. Então ficava o Zé da Praça, né? Chama o Zé da Praça tirando. Da Praça. Ele me tirou várias vezes de lá. E, inclusive, um detalhe muito bom da Praça Esporte, que eu ainda não vi ninguém publicar, no Fato, Fotos e Formiga, eu participo, mas não publico nada. Tem umas fotos lá. Uma foto da Praça Esporte antiga, que era linda. Já vi poucas fotos, mas não é? Antes deles tem um Kleber, professor, o Kleber, acho que Oliveira. Antes de fazer o ginásio poliesportivo, era muito bonito. Antes do ginásio era muito frequentado, né? Então depois do ginásio deu uma caída, né? E tinha uma quadra, você lembra que tinha uma quadra, uma concha? Uma concha. Né? E ali você ficava naquela, não era, tinha arquibancada, mas aquele tipo meio barranco, né? Era. Eu lembro de assistir um jogo de basquete contra um time da África. Eu lembro só do taquinho. Era o taquinho e me parece basquete? Que o Cicinho, no basquete. Cicinho da hipnose. Cicinho era... Teve um jogo contra um time da África que, assim, eu lembro de assistir. Você lembra do Patrola? Demais. Forte, lembro do Patrola. Foi meu colega de escola. Se eu não tiver enganado, faleceu novo. Inclusive aquela quadra de fora, me parece que... Acho que fizeram homenagem a ele. Homenagem a ele, né? E o Patrola, assim, ele era um pouco bem avantajado, mas tinha um preparo, né? Tinha. Irmão do Paulo Lima que tocou na banda Ana Caos, da Helena. Realmente, o Patrola deixou grande... E na época era Pavão, que era... O Pavão, ele era o técnico do vôlei, do basquete. Era mais o vôlei, né? O Zé era natação. Era natação, específico. O Zé, na verdade, eles falam, o Zé não sabia nadar, não? Nunca soube. Mas ensinava. É um artista, né? Se desse um empurrão nele lá. Ele afogava. O Zé da Praça é um cara que merece ser pesquisado, né? Assim, tipo um estudo de caso, porque ele não sabia nadar e ensinava extremamente bem. E nessa época tinha grandes lá
Betim Beissola, no Eider, né? Eider. E nessa época você praticava esporte? Olha, eu não praticava esporte, como eu disse a você. Porque você não entrava na praça? Eu era Pois é, mas aí você não procurava outras... Não, aí sim. O esporte que eu pratiquei foi no Vila. Eu joguei no time do Dr. Jair, no time do Tércio. Dr. Jair, eu joguei no time, tem vários amigos, o time do Tércio. E depois no time do Zé Negro, o Onofre também chegou a ser o técnico, né? E depois eu comecei a jogar, que eu tenho assim, eu posso falar com toda a propriedade, uma paixão pelo GOT, né? O Engenho de Serra. Eu estudei no GOT e lá que nós começamos com o handball. O Aureliano, que foi nosso professor. Quando eu digo nossa... No GOT, você estudou no GOT? Eu estudei no GOT, eu tenho paixão pelo GOT. Que ano que você estudou lá? Eu estudei, nós começamos a estudar, eu, Juvencio, Geraldão, o Belo, Zé Campos, 1974. Então nós estudamos juntos, foi o ano que eu entrei pra lá. Justamente. Jaime Mendonça estudou lá. Não lembro do Jaime Mendonça. O Major João Batista. Então nós fomos com... Tadeu do Tenente, não sei se você lembra do Tadeu. Não lembro. Vários, muita gente. O Gabiroba. Tinha o Ricardo Sobina, o Pedrinho filho da Formúsica, do Sobila. O Pedrinho da Formúsica, Songs na época. Não lembro do Pedrinho, mas eu estudei nesse período, 74 e formei em 70. Entrei em 74. Formei assim na oitava série. Professora, você lembra de lá? Lembro. Tinha a Dilcélia, tinha uma professora de religião, que eu esqueci o nome dela. O Cicinho era meu professor. Cicinho era professor. Né? A esposa do Cicinho. Hortência. Não, Hortência Marinês, não foi, não. Monteiro. Também não. Tinha a Dona Thaís, que é a esposa do Cicinho. Também era. Né? E a Aureliana era Educação Física, de Sérgio Geografia. Tinha o objetivo da escola, como era do polivalente, né? Era semelhante, né? Era GOT era ginásio orientado para o trabalho. Era técnicos GOT, comerciais, técnicos agrícolas. Porque o GOT, ele vem dentro da Lei 5692/71, que ela preconizava, dava-se a ideia de que estava no milagre brasileiro, então teria que formar os jovens para o trabalho. Aí ele veio com esse objetivo, educação para o lar, técnicas agrícolas, comerciais. Comerciais. Tinha uma professora Mariette, Zé Maria. Não tinha, fizemos vários, mas a gente fica tentando lembrar de alguns. Não lembro, então, surpresa. A Anísia. A Dona Anísia é uma paixão. A Anísia era diretora, né? A Dona Anísia é uma paixão. Diretora, a Dona Anísia é uma paixão, porque Dona Anísia, ela sabia ser elegante, sabia ser firme e tinha demonstrava carisma, carisma e um carinho por nós. Até hoje ela do mesmo modo. Inclusive eu cito no livro e cito lá como Alegria na Escola, George Sinder. Você falou livro porque você está lançando um livro, né? Justamente. Você saiu de Formiga, quanto tempo? A gente vai falar sobre... Queria que você me contasse um pouquinho sobre ele. Sim. Mas queria, assim, tem muito tempo que a gente não se vê, eu quero saber o que andou acontecendo nesses anos aí. Quando que você saiu de Formiga? Eu saí de Formiga em janeiro de 1987. E aí... Então, se você saiu num ano onde aconteceram muitas coisas. Esse ano iniciou a Festa Brega, iniciou a Gincana, iniciou a inauguração dos Profissionais Liberais, que era uma banda que tinha em Formiga. Você não viu nada disso, não, então? A única que eu acompanho, que eu já vi vocês publicarem é a Festa Brega. Que eu não sei se vocês continuam fazendo. Continuamos. Eu, assim, às vezes apareço no Fotos e Formiga, aí eu vejo a Festa Brega e tal, mas realmente eu saí no momento que estava em ebulição, muitas coisas. Né? Setembro, né, Maurício? 10 de outubro. 10 de setembro. 10 de setembro. Foi na sede campestre. A Festa Brega ela é engraçada, é interessante que o Ari Roger, lembra do Ari Roger? Não. Ari Roger era vocalista do conjunto, não falava na época, né? Era conjunto. Né? Centenário. Eu lembro desse conjunto, Centenário. E o Ari Roger chegou a gravar um disco, compacto. Tá. Né? Então ele canta, participa desde a primeira Festa Brega, começou em 87. Inclusive com o apoio do Manuel Gandra, né? Sim. E essa festa, o Ari Roger participa desde a primeira. Ele criou um slogan que ele falava assim, porque nós começou acontecendo o Carlitos 1, foi o Carlitos 2, depois o Carlitos 2 terminou, né, a fase dele, nós paramos, encerramos, e ela foi para o Clube Centenário, na social,
foi para a sede, foi para o Country Club, foi para o Unifor, para vários lugares. E o Ari falava assim, Sandro, a festa brega é o seguinte, aonde a festa brega vai, o povo vai atrás. Então, assim, já não tem lugar, não tem mesmo, não. Sim, isso é importante. Bacana. Mas eu não lembro dele, não. Você lembra, de que você lembra da festa brega ou de outros? Não, a parte música de Formiga, você acompanhou? Olha, em relação à música, o que eu acompanhei, e aí não estou fazendo apologia, mas o que eu acompanhei foi o Carlitos, né? Porque, igual eu te falei, Você Maurício Tizumba, lá? frequentava, porque eu fazia faculdade, né? E na sexta-feira tinha que marcar ali, né? Eu cheguei a pegar Paulinho Pedra Azul, peguei aqui o Tadeu Franco, o Manel realizou. Então eu estava sempre no Carlitos. Ali foi que eu frequentei mais os shows, entendeu? Assim, fora o Carlitos, assim, eu tenho um amigo que faleceu, que eu adoro, faleceu, e que ele tocava muito, era da nossa turma, que é o Escurinho, né? O Escurinho tocava muito. O Escurinho tinha oportunidade de tocar aqui na Feira da Paz. Pois, justamente, participou de vários festivais, Carlitos, e que eu acompanhava. E Escurinho na Gincana, ele fez uma passagem lá, que tinha que levar uns sósias de vários cantores, né? E aí levaram ele como Milton Nascimento. Tinha uma voz muito bacana. Outro que também e no mais, na época, era os discos de vinil, né? Que a gente, 14 Bis, Loboge, Beto Guedes, era o que rolava na nossa turma. E quando você saiu aqui em Formiga, você estudou, você falou que estudou no GOT, mas depois você se seguiu e foi até quando os seus estudos aqui? Eu estudei no GOT e formei a 8ª série em 77. Em 88 eu fui para Franca estudar no Colégio Agrícola. Existia uma ideia, né, que você tinha que fazer um curso técnico e que você ia conseguir arrumar emprego. Mas já existia Bambuí? Já existia, só que Franca era estadual. Aí eu fui para Franca. Posteriormente, eu estudei um ano, posteriormente eu vim para Bambuí. Aí terminei o 2º e o 3º ano em Bambuí. Formei em 80 em Bambuí. Aí voltei para Formiga e meu acesso... Trabalhou na área? Hã? Trabalhou nessa área? Não, nunca. Como que Porque eu vou te explicar. Eu não trabalhei porque é o seguinte, e isso eu gostaria de deixar muito claro. A tendência no Colégio Agrícola era filhos de agricultores, né? Quem tinha condições. Quando a sequência... Justamente. Eu não tinha um palmo de terra nem nada, eu morava num barracão. Eu até fazia uma analogia com a Carolina de Jesus, que era um quarto de despejo. Era sala e quarto, cozinha e quarto da minha mãe. Não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Claro, então eu não tinha, nenhuma, digamos assim, vocação para estudar. Eu fui porque era a única oportunidade que eu vi na época de ter uma profissão, mas que na verdade não atendia aos meus interesses. Eu não tinha terra, não tinha nada, só sonhos na cabeça. E aí você resolveu fazer o quê? Aí depois que eu Para resolver essa situação, eu trabalhei no Ciame, não sei se você sabe, eu entrei em 83 no Ciame. Eu era assim, coordenador da horta comunitária, inclusive eu tenho fotos, tem cadernos de registro da horta comunitária, que depois eu vi aparecer aqui horta comunitária, mas nós trabalhávamos na Vila Vicentina. Então lá foi um aprendizado enorme o Ciame, sabe? Porque nós tínhamos que ler, estudar. Nessa época já existia a horta comunitária? Ela, como é que era? Eu criei. Aonde que ela existe? Na Vila Vicentina, era naquele bairro, saída para Campo Belo, à esquerda tinha a Vila Vicentina, Lajinha, antigamente, eu não sei. Ali à esquerda, antes de... Era Lajinha. Então tinha a Vila Vicentina, isso. E tinha várias atividades, tinha macramê, tinha marcenaria, que era o Davi, que já até faleceu, que trabalhava como um instrutor, e eu fui contratado para criar essa horta comunitária para envolver as famílias, entendeu? Então eu trabalhei até 3 anos, mas o Ciame era vinculado, na época, à FEBEM, que era estadual. Posteriormente, municipalizou,
a horta havia divisão comunitária entre os integrantes da horta. Era tudo discutido coletivamente e o dinheiro era dividido entre o pessoal. Quando mudou e municipalizou o Ciame, aí entrou um profissional da área que ele queria mudar essa lógica. Área ou na área, né? Ou na área, né? E ele queria mudar a lógica, essa lógica dessa distribuição. Eu não concordei e eu fui mandado embora. Eu fui o único que não concordei e fui mandado embora. E o que você fez a partir daí? A partir daí, o que eu fiz foi, eu fiquei desempregado. Eu fui mandado embora em 1986, então eu fiquei desempregado. Em dezembro de 1986 eu encontro com o Vicente, o Dedé, no Gedão. Está nos Estados Unidos, né? Ele falou, vamos embora comigo para o norte de Minas, que lá tem aula para você. Vamos embora? Eu falei, vamos. Você falou da horta, a Formiga está desenvolvida agora. Está crescendo muito essa área. Você conhece o Anuar Teodoro? Eu conheço. Eu não lembrava do Anuar Teodoro. E recentemente eles fizeram uma homenagem ao Vander Martins a respeito, porque eu fui o técnico de handebol masculino e feminino. E eles fizeram essa homenagem, o Anuar esteve presente. Eu não lembrava dele, porque eu acho que ele é de uma geração bem anterior à minha, e é o pessoal que eu treinava. Sim. Mas aí você foi com o Dedé para o norte de Minas? Sim, eu fui para o norte de Minas. O Dedé trabalhou no Pergaminho muitos anos. Ele fazia umas fotos e o esporte do coluna, né? Gostava de peteca, jogar peteca. Gostava de que ele corre muito lá no... Muito, ele é um atleta, né? O Vicente é um atleta. Aí eu fui com ele para Varzelândia e lá eu iniciei a carreira docente, né? Inicialmente eu fui professor. Varzelândia. Fica entre Montes Claros e Januária, próximo a São João da Ponte. Aí eu iniciei a carreira docente, 1 ano e meio mais ou menos. Depois eu fui diretor de escola, 3 anos, uma coisa assim. Você atuou em qual área? Lá dando aula? É o seguinte, o norte de Minas, na época que eu fui, ainda não tinha a Universidade Estadual de Montes Claros. Então, eu até gostaria de deixar claro, eu lembro, a dona Anísia foi minha professora de estrutura. E ela falava, quando vocês formarem, vamos embora para o norte de Minas. Mas aqui você fez então curso superior? Eu fiz na faculdade aqui. Qual que você fez? Eu fiz pedagogia. Pedagogia. Eu fiz pedagogia. Ela falava, quando vocês formarem, vão para o norte de Minas, tem lugar para trabalhar. Aí eu trabalhei com todas as áreas. Aula de filosofia, psicologia, sociologia da educação, metodologia da língua portuguesa, porque não tinha professores, entendeu? Então eu tive que lidar com várias disciplinas. E até mesmo dentro da universidade eu lidei com várias disciplinas. Vamos pedir um café? Vamos. Não. Vamos. Pode ser. Na Câmara Municipal de Formiga, cada ação é construída com a força da participação popular. Aqui, suas ideias e opiniões garantem decisões que beneficiam a todos. Trabalhamos com transparência e compromisso, e você é parte fundamental desse processo. Com sua presença e colaboração, o Legislativo se torna mais forte e atuante na transformação da nossa cidade. Participe das nossas reuniões ordinárias todas as segundas-feiras às 14 horas. Com você, o Legislativo fica mais forte. Pode ser. Pode ser. E lá então você foi ser professor, mas ficou quanto tempo nessa... Eu fiquei 5 anos em Varzelândia e depois eu fiz o concurso público para Pirapora, passei. São Francisco. Onde tem o Benjamin Guimarães, o último barco a vapor do mundo. E lá foi a terra do Marco Ribas. Esteve aqui em Formiga, no caso. A terra do Marco Ribas. Marco Ribas, não sei se você chegou a conhecer ele. Ele tocou num evento, numa gravação aqui no Brasil com o Rolling Stones. Eu já ouvi essa notícia. O Marcos Ribas, eu fazia parte, eu jogava, tem um time lá que chama Ferro Velho, entendeu?
é o pessoal, o prefeito na época, era então uma turma que... E o Marcos Ribas sempre ele ia no carnaval, ferro velho, sempre ia no carnaval, porque ele desfilava no Pirapirô. É um bloco que tem lá, tradicional, e ele fazia as músicas pro Pirapirô. E ele ia lá jogar bola com a gente, assim, nossa simplicidade. Falar em desfilar, acho que você participou de desfiles aqui em Formiga, tanto no Carlitos como no Clube Centenário, foi? Eu participei no Clube Centenário em 1985, para Mister, eu fiquei em segundo lugar. Promoção do François Cury? Promoção do François Cury. Então eu fiquei em segundo lugar e houve o primeiro lugar. Quem ficou em primeiro, você lembra? O Javé. Um ponto. O Javé é casado com a Fatinha. Que eu me lembro é o Javé. Pascoal. Sim. E posteriormente, em 86, eu participei lá no Carlitos, né? O Jovem Negro. E eu fui o vencedor. Que eu tenho, inclusive, o cartão da Retran. Eu ganhei uma pulseira da Retran. A Retran era a nossa parceira, né? Parceira mesmo. Tinha até um neon lá na parede, assim. Sim. Aí eu lembro que alguém chegou uma vez lá e falou assim pra mim. Porque assim, era novo tudo. Sim, assim, a gente trabalhava com coisas simples. O Carlitos era muito simples, né? Sim. Mas tinha um neon da Retran lá na parede, assim, ficava direto, estático. Né? Aí alguém perguntou assim, empresário, chegou e falou assim, quanto que a Retran te paga pra ficar aqui aquele neon ali, pra ter aquela marca ali? Sim. Eu falei, me paga? Não, a Retran é nossa parceira lá. Mas não tem contrato não. Tá lá, é pra gentileza que eles eram nossos parceiros, em mesa cativa, né? Então ficava ali, dava aquele timbre, né, de luz ali, muito legal, e ao mesmo tempo dava o retorno, né, também para ele. Me permita fazer uma consideração. Zé Carlos e a Tereza. Uma consideração, Sanji, que em 1985, quando eu desfilei aqui, 1985 foi a primeira vez que foi eleito uma Miss Negra. Nós estamos na Semana da Consciência Negra desde o Rio Grande do Sul, um país predominantemente negro, né? Nós somos aproximadamente 54, 55. Foi a primeira vez que uma mulher negra ganhou a Miss aqui no Brasil. Isso é uma questão Você é a favor das cotas? Extremamente a favor das cotas. Por quê? Porque as cotas é uma reparação social, uma dívida que o Brasil tem com o povo negro. Quando eles trouxeram o povo negro, esse Brasil foi construído, né, sobre o trabalho dos negros e também dos povos originários, né, os indígenas, mas o povo negro construiu esse país. Você fez parte dessa cota, não? Em alguma parte dos estudos? Infelizmente não. É por isso que eu te falei a respeito da meritocracia. As cotas foram muito contestadas, no entanto, ela passou por várias audiências públicas, muitas pessoas não sabem disso, e foi aprovada por unanimidade pelo Supremo Tribunal Federal em agosto de 2012. O número da cota é da lei 12.711. Então, as cotas, nesse caso, muita gente não entende. Ela 50% reserva da universidade reserva. Então tem o corte social, o corte racial, indígena e deficiente. E nesse caso específico, muita gente não sabe. Quem tem renda per capita até 1 ponto salário mínimo e estuda em escola pública faz as cotas. Brancos também fazem. E muitas pessoas acham que as cotas são só para negros. Não são. Não são. E com mais... Isso é falta de informação ou falta de comunicação? Eu diria o seguinte, que tem um livro da Cida Bento, é um autor... Eu quis dizer o seguinte, falta de informação da pessoa, né? Eu estou mal informado, né, a pessoa, ou a comunicação de lá não vem de forma mais clara. Eu diria para você o seguinte, que existem os interesses, né? Tem uma autora, Cida Bento, ela fala o pacto da branquitude. Então, assim, não existem as escolas, as universidades deveriam divulgar para os alunos, então entendeu? falta comunicação. Por meio de palestras, só que para envolver tem que ser alguém que é comprometido com a causa negra,
que acredita que transmita que aquilo de possa forma clara. transmitir essa informação e possibilitar negros, brancos, indígenas para fazer Você fez pós-graduação onde? a lato sensu. Eu fiz na PUC, Em BH? o PREPS. Você fez o PREPS? Em BH. O PREPS, parece que quem criou o PREPS na PUC é uma formiguense. Sim, Dona doutora Ângela Vaz. Sim, né? sim. Que inclusive Sim. o nome dela é o nome da biblioteca do Unifor. Sim, sim. A dona Ângela Vaz, 100 anos parece que ela completou agora. Excelente. Eu participei do segundo PREPS. Final dos anos 80, em 89, eu entrei numa turma e fui até, salvo me engano, 91. Porque naquela época, a pós-graduação lato sensu era pós-graduação lato sensu. Você estudava um mês, 10 horas por dia. Geralmente era nas férias, né? Nas férias, no decorrer de 2 Pesado, né? anos. Pesadíssimo, né? Voltando lá, assim, quero pegar lá fazer uma deixa lá. Vamos saindo um pouco de novo da formação, Sim. mas me na cabeça que eu acho que você fez parte, você teve um envolvimento com um carnaval em Formiga, um bloco Vai Quem Quer. Tem uma coisa a ver? Sim, tem. Eu explico. Foi até importante você tocar nesse assunto. Oi, tudo bem? Você deseja alguma coisa? Como é que é seu nome? Graziele. Graziele. Eu quero um café. Cafezinho? Eu também Você? quero um Sem sem açúcar. açúcar. Sem açúcar? Sem açúcar? Sem açúcar. Certinho. Obrigado. Inclusive foi bom você tocar nesse assunto, porque existe uma narrativa que eu acompanho às vezes em redes sociais, de que o Bloco da Sexta, ele é do Engenho de Serra. Nada Sexta contra, no Carnaval. No Carnaval. Nada contra o pessoal. Eu estudei no GOT, tenho muitos amigos no Engenho de Mas Serra. a origem dele não foi dele. Não. O Bloco da Sexta, como que surgiu a origem dele? Nós éramos um grupo que saímos no Bloco da Sexta em Bambuí. Homem vestido de mulher, mulher vestida de homem? É isso, em Bambuí. É tradição em Bambuí. Aí quando nós viemos para cá, nós formamos em 80, nós falamos, vamos criar o Bloco da Sexta, o Bloco da Sexta trouxe a aqui. ideia. Só que eu coloquei o nome, Vai Quem Quer. Quem Quer. Eu Se sou quiser, o autor. vai, se não quiser, não vai. Isso, eu sou o autor. E digo mais, a primeira vez que o Bloco da Sexta saiu, ele saiu do Quinzinho, não foi do Engenho de Serra. Entendeu? Uma informação histórica. Nós saímos ali, né, do Quinzinho, ao lado da casa da dona Lavina Lopes. Algumas pessoas participaram da época. Participaram, eu Você lembro. lembra? O Bené, que já faleceu. Bené ou Beu? Não, Bené. É Bené. Eu lembro assim, o Bené. Tinha Participaram. o Beu do Correio. No primeiro, não. No primeiro foram umas 15 pessoas só. Que nós saímos do 15. Eu pensei que fosse a mesma pessoa. Foi a Odete, a Jerusa, o Ian estava com 2 anos, o filho da Odete, eu, meu irmão, tinha a Maria Madalena Hoffmann, tinha o Juvencio, Zé Campos, o Belo, foram só umas 10 ou 15 pessoas. No segundo ano, em função de infraestrutura, o Zé Campos, a casa dele comportava para que nós pudéssemos guardar os instrumentos, nós começamos a sair do Engenho de Serra. Concentrava. Concentrava. Saímos até 86. Depois desse tempo todo, um café chegando aí. Obrigado. Viu? Nada. Precisando de alguma coisa, Qual tá? que horário tá funcionando aqui? A gente está funcionando de 10 às 7 da noite, de segunda a sexta, e dia de sábado de 8 às 3 horas. Tá servindo almoço. Oi? Tá servindo almoço Todos também. os dias. De 11 às 2. Tá joia, obrigado. O almoço aqui é muito bom também. É? Ah, tá bom. Você tá vindo em Formiga, tem quanto tempo você não vem aqui? Não, eu vim para receber uma homenagem do handball, porque eu fui técnico do handball do primeiro time, né, os Jogos do Interior Mineiro, eu fui técnico do masculino e do feminino, e eu vim para receber uma homenagem que o Vander Martins da Medley, ele fez essa homenagem e compareceram alguns atletas do handball, e já estive aqui, mas de maneira muito rápida, eu venho e vou embora. Eu tô recebendo aqui, dedicatória, né? O livro, é o primeiro? Ou seja, É o primeiro no gênero literário. Mas eu tenho aproximadamente uns 11 a 10 livros, resultado de estudo de pesquisa. Catarse. Catarse.
Eu até ler a dedicatória aqui, ó. Para o amigo Santo Figueiredo, a vida é maravilhosa se não tem medo dela. Demasiadamente e sentindo muito, Pensamos demasiadamente e sentimos muito pouco. muito pouco. Necessitamos mais de humildade que de máquinas. Está me lembrando de alguém aqui. Mais de bondade e de ternura que de inteligência. Charles Chaplin. Isso. Isso aí, bem. Sou fã do bem Charles calhado. Chaplin. Márcio Antônio Silva, Preto, comigo 17 de novembro de 2022. Obrigado, viu? Obrigado mesmo pela Espero que você faça a dedicatória, leitura. parabéns pelo livro, né? sim. E aqui, autobiografia. Autobiografia. A autobiografia é bom você ter me perguntado, porque não é um conto, não é um romance. A autobiografia nada mais é do que um relato onde eu sou o autor principal. Eu relato vou contando a minha história. Nós conversamos muito aqui sobre, né, trocamos uma ideia quando te encontrei aqui pra gente tomar um café e você me contou muita coisa, né, trocamos muitas ideias aqui. Do que se falou aqui e que não está ali, ou também que se colocou aqui dentro, o que como é que fala? Antecipe pra gente aqui, antes não li ainda, né, tô recebendo agora. Fala um pouquinho do livro. Olha, O que te chamou, o que te fez escrever esse livro? o que fez me escrever, é bom que eu te respondo pelo título, Catarse. É um conceito, o catarse, ele é um conceito que pode ser, ele aparece em várias áreas do conhecimento, na filosofia, na psicanálise, na psicologia e na medicina. Eu utilizei Aristóteles, século IV a.C., a catarse é a purificação da alma. E na medicina, a catarse é quando você come alguma coisa, vai sentindo uma indigestão e vai ficando muito cheio, aí você vai, faz um vômito e você sente um alívio. Seria um vômito existencial. Eram 5 filhos? 5 irmãos? Nós éramos. E eu tenho 5 filhos também. Ah, é? Sumário aqui tem aqui a Casa Velha, o Medo, o grupo escolar, o trabalho infantil. Sim. Né? Então, sua vida praticamente toda está, assim, grande parte está aqui dentro. Grande parte está aí dentro. Hoje você tem falado que tem quantos? 5 filhos? Eu tenho 5 filhos. 5 filhos. Sua esposa é de lá? É do norte, né? A minha esposa é o seguinte, minha esposa atual é de Bambuí, nós já estamos há 6 anos juntos, excelente. Ela foi minha primeira namorada em Bambuí, depois de 36 anos nós reencontramos pelas redes sociais. Esse livro, você vem a Formiga para lançá-lo, lançou na última sexta-feira, dia 18, Sim. né, na Escola Franca de Carvalho, que fica no bairro Sim. Arias Brancas. Quem que você se reuniu para celebrar essa data e deixar, né, na sua vinda Formiga? Olha, eu essa hora? primeiro eu gostaria de dizer que recorrer ao Immanuel Kant é um imperativo categórico, porque o que te move uma ação? Eu escrevi o livro para dizer, eu não escrevi para vender, e convidei todos os meus amigos, que a minha história está entrelaçada com eles. Eu não tenho história se eu não tiver os meus amigos. O homem é um feixe de relações, entendeu? Até assustaram quanto que é o livro. Não, quem confirmar comigo vai receber o livro. Eu não estou cobrando livro, eu não fiz livro para vender. Então quebrar essa lógica que você só faz as coisas por dinheiro. Eu fiz porque eu tenho um compromisso ético com os meus amigos, seja eles de qualquer profissão que seja. Enfim, eu não poderia deixar de convidar esses queridos amigos, entendeu? Você fala aqui numa parte do livro aqui, namoro e o racismo. Sim. Foi experiência própria? Né? Muitas. Quer dizer, foi experiência Foi experiência própria. Tem uma experiência que eu namorei duas garotas em Bambuí. Na época, para a época, foram duas garotas que chegaram a mim, né? Uma de uma vez falou que queria namorar comigo, nós começamos a namorar, depois ela terminou comigo e veio e disse que tinha que terminar comigo porque o pai dela não aceitava e pediu ela chorando para terminar o namoro comigo. Posteriormente, outra menina muito bonita veio, conversou comigo, ela chegou em mim. Não era normal, né? Naquela época mulheres chegaram, então elas já tinham uma mulher antecipação. branca, todas duas? Todas duas, né?
E Isso aí, como é que você recebia isso? Como é que isso afetava, deixava mal? Assim, mal assim, magoado? Qual que era? com esse término do namoro, Pô, você sentia que era racismo? foi explicitamente. A primeira disse que o pai não queria, e a segunda que chegou, nós começamos a namorar, aí uma irmã que estudava na UFMG fez pressão nela, porque veio com alguns colegas da UFMG na época, falaram, olha, sua irmã bonita desse jeito namorando com um negro. Aí ela terminou. E aí, nesse contexto, eu tenho até um livro que chama Diploma de Brancura, do Jerry Dávila. Eu tinha diploma de brancura. Não que eu não aceitasse que eu era negro e não reconhecesse que eu era negro, mas a escola nunca me ensinou nada sobre Zumbi de Palmares, sobre os autores negros, sobre a cultura negra, sobre as religiões matriz africana. Então, isso a escola não me ensinou, muito menos a faculdade aqui que eu estudei não me ensinou. No segundo momento do racismo, aí eu já tinha uma experiência intelectual. Você fala aqui para o retorno à formiga, depois essa busca de novos caminhos. O retorno, esse incidente não foi muito agradável. Sim, porque nós estudávamos em Franca e quando a época dos calouros, quando eles chegavam, nós íamos dar trotes nos calouros. Então era eu, o Flores Belo, o Geraldão, o Rogério e outros amigos. Vamos dar um trote no calor? Nós pegamos aquela florzinha de boca de leão e amassamos, falando que eles tinham que fumar, que era um baseado. Deu ruim. Aí a diretora chamou e nos expulsou. Nós fomos expulsos. Fomos expulsos, injustamente. Entendeu? Aí, por isso que eu fui para Bambuí. Estudou no Pio XII. Sim. Gostaria de fazer um detalhe, merecimento. Eu estudei no Pio XII, eu gostaria de deixar muito claro aqui, a dona Malba de Freitas. Ela, muito enérgica, muito dura, todo mundo tinha muito medo dela. Essa senhora, eu desfrutei do carinho, do afeto que ela tinha para comigo. Quando eles me levavam para a sala dela, ela solicitava que todo mundo saísse da sala e ela passava a mão no meu rosto. Muitas pessoas não sabem isso tem que ficar registrado. Eu desfrutei do carinho da dona Malba e poucas pessoas sabem disso e só sempre viram ela como uma pessoa dura, enérgica e eu não tive tempo para voltar e agradecer, mas eu cito ela no livro. Legal. E parabéns, Ju. Parabéns pelo livro. Realmente já deu uma folheada aqui. Ele te leva, né? Assim, porque é verídico, né? Tudo que a gente vê aqui realmente. E quem te conhece, conheceu, seus amigos vão recordar realmente de grande parte ali. Você deixa bem claro ali o que você sente, o que você sentiu, o que você sente. E você percebeu realmente nesse tempo. E o que eu gostaria de destacar também, que eu escrevo próximo à oralidade. Os cânones da língua portuguesa, os intelectuais da língua portuguesa, não concordam muito com que você escrever próximo à oralidade, né? Mas eu escrevo porque a África é oral. Tem o Mia Couto, que é o poeta, ele fala, olha, eu tenho nome de mulher e sou escritor num país, né, ou num continente, mas no país que ele é moçambicano, que é só através da história, contação de história, da memória. Então, o povo africano conta a história, o povo africano usa a oralidade. Formiga são muitos escritores. E esses dias mesmo nós fizemos uma cobertura do circulando do Dr. Raimundo. O Dr. Raimundo é um cardiologista, ele não é de sua época, né? Inclusive a esposa dele também é escritora, lançou também um livro recentemente. Ela lançou o livro a história do Messias Cego, lembra do Messias Cego? Sim, eu não lembro. Não lembro. Quem me comunicou comigo que faria o lançamento foi a Fátima Lopes. Eu tenho contato com ela, né? Ela que me disse que
que ia lançar esse livro. Eu comprei um também, uma história de Manguinhos, na mão do Manuel, que teve um escritor. O Manuel Gander tem vários, que né? Gosta muito fez, de... ele lançou um livro, me parece que dia 2 ou 3 tem um lançamento também na casa do engenheiro, entendeu? Então, Formiga, e tem aquele Silviano que ganhou. Santiago, né? Que O Manuel até colocou essa semana expressão, uma foto dele, mandou uma para mim. Formiga, tem uma parte que nessa foto, na outra foto, ele esteve na faculdade há muitos anos atrás, uma foto. Mas é isso aí. Então esse livro aí merece ser lido por todos. Somente se as pessoas te conheceram e tiveram um contato, né? Catarse. E Dr. Márcio. eu gostaria de dizer Antônio o seguinte: Silva. tem ISBN, porque inclusive é a identidade do livro, e eu registrei também direitos autorais, porque hoje nós precisamos. Você vai deixar o livro na biblioteca? Assim que você vai. Eu tenho que deixar uns 3 lá na livros faculdade, no uniforme, né? aqui nessa biblioteca, Celso, que eu escrevo, porque em 82 eu fui assíduo. São 3. Eu fiz. Dr. Sócrates, né? Bezerra. É isso. Lá eu li muito, aí eu falo no igreja livro, ali. eu li muito, né? Aqui, com o tempo que eu estava desempregado, Tem Osório. eu fazia muita leitura. O Osório, tem a biblioteca dele também. E então é isso. Parabéns mesmo pelo livro, viu? Só de ler algumas linhas aqui já. Só destacar. Essa foto, pela primeira. você? Sou eu. Minha esposa que fotografou 2017, quando eu fui na Casca Danta. Aí eu fui lá saudar os orixás, né? Serra da Canastra? Oxóssi, Serra da Canastra. Aí ela tirou essa foto. E aí eu falei, eu vou colocar essa foto. Legal. Parabéns mesmo, hein? Obrigado. Gostei de conhecer um pouco mais e lembrar aí, né? Um pouco também Claro, das que a gente viveu na época de. Porque a gente fala assim que um livro, ainda que ele não fale diretamente, mas você e o Itamar estão aí, porque eu falo no Carlitos. Aqui dentro também tem. Falo que eu desfilei no Carlitos. Tá, dessa parte. Né? Eu falo no Carlitos, que eu frequentava o Carlitos e tal. E então tem você, tem Itamar. Estamos nessa história então. Que era um dia, Sim. a gente já tentou algumas vezes, assim, conversando sobre isso com o Manuel e tal. Escrever um livro sobre o Carlitos. Entendeu? Penso que seria extremamente interessante. Sim, você tem que dedicar muito, né? Assim, a gente assim, chegou quase a formatar, não chegou a colocar em prática, sabe? Acho que tem muita história ali, não? O Carlitos das pessoas que viviam, né? Conviveram ali na época, né? Sim. Acho que até se você pegar depoimento de pessoas, né, sobre o Carlitos, quiser nos ajudar aí para fazer parte. Com certeza. O Manuel sempre está cobrando. Quem sabe a gente coloca em prática. Com certeza, Santos. Márcio, eu fico muito feliz de ter te encontrado aqui, viu? Foi um prazer. Muito bom mesmo. Formiga te receba, te recebeu, né? Tomara que tenha sido muito bom a receptividade, né? Sim. Desde o dia que você chegou, né? Sim. E volte sempre. É sempre bom. Eu tenho que te agradecer. E até pelo fato de ser a Semana da Consciência Negra, né? E eu ter conseguido chegar ao doutorado. E, como você me disse, eu deixo aqui que as cotas são fundamentais. Esse ano, em 2012, teve início as cotas e agora vai passar por um processo de reavaliação. E que espero que a gente consiga continuar, porque ao contrário do que muitas pessoas pensavam que as cotas iam baixar o nível de ensino, os resultados do estudo de pesquisa mostram que até aproximadamente no meio do curso eles estão chegando junto e chegam até na frente dos outros, né? Então acho que é importante. Parabéns, viu? Valeu. Muito bom, né? Um abraço. Um abraço. E que viva Zumbi de Palmares.